Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 3 desta série sobre o Covid-19. E depois de muito tempo sem gravar vídeos, né? Claro, cuidando das coisas da vida. Mas finalmente vamos dar continuidade, tentando compreender por que o ser humano aqui na Terra está tentando botar culpa em algum Deus pelas coisas horríveis que andam acontecendo aqui no planeta Terra. Bem, e nesta parte 3 nós vamos estar analisando, né, um vídeo daquele famoso Fábio Sabino, né, sendo entrevistado pelo Jason Ferrer. Nós não vamos colocar a entrevista toda, tá? Nós vamos colocar só um trechinho onde Fábio Sabino vai explicar por que ele deixou, né, de acreditar em algum Deus e por que ele também bota a culpa em Deus pelo Covid-19, né, e por outras coisas também, no sentido de você compreender o porquê que o ser humano se decepciona tão facilmente, né? E na parte 4 eu vou estar realizando um vídeo para a gente compreender por que o ser humano bota a culpa em Deus, em tudo, principalmente os neo-ateus, né? Por que Deus não interveio na situação, né? Por que as orações de muitos crentes pedindo ao seu Deus que Deus faça alguma coisa, que acabe com a Covid, né? Mas simplesmente o que aconteceu? Nada. Deus não colocou a mão para nada. Por que Deus permitiu este Covid-19, hein? E para você ficar mais atualizado, olha a capa da parte 4 aí para você ficar expert. Porque quando alguém questionar você por que Deus não interveio no Covid-19 e tenta botar a culpa em Deus, assista a parte 4, né? A gente não vai dizer que é verdade, mas é uma probabilidade, né? Pelo menos tentar encontrar uma espécie de um esclarecimento sobre o assunto. Mas antes da gente iniciar a nossa análise investigatória, eu venho lhe pedir para você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E solta a vinhetinha. Bem, galerinha, estamos aí o vídeo, né, do Jason Ferreira entrevistando o professor Fábio Sabino. Temos aí um pouco mais de 5 minutos de gravação, né? Eu peguei só um trecho do assunto que me interessou e vamos argumentar aí em cima do argumento do Fábio Sabino e entender aí o porquê as pessoas se decepcionam por causa de Deus, né? Enfim, tentam botar a culpa em Deus em alguma coisa, tá? Vamos analisar aqui, vamos dar um play aqui e acompanha. Tivemos pandemia, muitos pastores de oração morreram. E falando em oração, o povo que mais ora, povo judeu e povo muçulmano. O que nós estamos vendo hoje, participando hoje, vivendo hoje? Uma guerra. Exatamente. Uma guerra. Aí a gente pergunta, cadê o efeito da oração? A intervenção divina, né? Onde está a intervenção divina? Você percebe aí? Aonde está a intervenção divina? Por que Deus não fez nada a respeito dessas coisas, dessas guerras, do Covid-19? Por que Deus permitiu tal coisa? E aí? Vamos analisar mais um pouquinho aí. Tivemos pandemia, muitos pastores de oração morreram. Muitos. Aí tem um problema. E isso não leva para você entender que isso será uma prova. Não, isso não é prova, isso é fato. Isso é fato. O Deus da Bíblia, eu tenho um livro, é um Deus inventado. Mas como é que é esse teu espírito debatedor, cara? Rapaz... Assim, o porquê...
Você viu que ele falou que o Deus da Bíblia é um Deus inventado. Bem, o melhor fato que eu poderia colocar aqui é o Holocausto. Né? A pergunta que eu faria pessoalmente é por que que este Deus ele conseguiu abrir o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, mas por que este mesmo Deus não teve poder ou não interveio no Holocausto? Por que que ele não abriu os portões de Austin para libertar o povo judeu? Eu tenho resposta para isso, né? Será que Fábio Sabino nunca estudou sobre isso? Ou por que que Deus não apareceu no Holocausto, né? Ele se esqueceu disso, né? Você abrir canal para você falar sobre esses assuntos, você acha pertinente, tá mexendo na fé das pessoas? Porque as pessoas dizem assim, sabe, para mim, pelo menos as pessoas dizem assim, por que você não fica calado? Por que você não vive sua fé e deixa a fé das pessoas? O que você pensa? Porque como eu sou um pesquisador, e os debates me ajudam por quê? Porque nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo lê as mesmas obras iguais. E às vezes num debate, a pessoa levanta um assunto que eu paro, opa, isso aí não tinha estudado. Entenderam? Opa, isso aí não tinha estudado. Quer dizer, se o emissário cristiano falar para o Fábio Sabino onde estava o eterno holocausto, aí ele vai parar de botar a culpa em Deus nas atrocidades aqui da terra, né? Ele vai parar para estudar. Porque para ele fazer um negócio desse, ele nunca deve ter estudado, né? Onde estava Deus? Cadê a intervenção divina? Fábio Sabino nunca estudou sobre o holocausto, né? Parar para estudar, né? E aí, dependendo da minha pesquisa, então os debates são essenciais para mim, porque eu vou aperfeiçoando o meu conteúdo. Ainda mais quando eu estou para publicar um livro e eu começo a debater sobre aquela temática, sobre aquele assunto. Porque aí vem pessoas com materiais diferentes, com ótica diferente, uma lógica diferente. E eu não me importo se eu sou refutado ou não. É até bom que eu seja refutado naquele primeiro exato momento. Porque após aquilo eu vou averiguar, vou estudar para ver se procede. Se não proceder, para mim é melhor. Porque eu nunca mais serei refutado sobre aquilo que um dia eu fui. Sem fundamento, não havendo, aí eu refuto. Exceto os deuses, tirando aqui os deuses do Islã, o deus do cristianismo, o deus do judaísmo, as demais religiões, como seus deuses, são abstrações, farinha do mesmo saco, ou você acha que existe uma espiritualidade um pouco mais avançada e mais complexa do que o cristianismo? Não, tudo farinha do mesmo saco. Cada uma das religiões, desde que mundo é mundo, criou-se uma, aquela não foi. Não, você tem que aprender, Fábio Sabino, que o Deus de Moshe não é o mesmo Deus do Novo Testamento. São diferentes. Tá vendo como o Fábio Sabino é limitado nas informações, no conhecimento, no campo teológico? Fábio Sabino precisa atualizar os seus conhecimentos, né? Era o politeísmo. Ah não, politeísmo tá chato demais, vamos criar o enoteísmo. Criar enoteísmo, foi o povo hebreu, era enoteísta por intermédio de Abraão, segundo a narrativa bíblica. Aí também não foi suficiente, aí o Deus do politeísmo achou por bem, abriu mão, veio o enoteísmo, aí o Deus do enoteísmo também ia falar, tudo bem, abriu mão. Aí surge o Deus do tetagrama. Tetagrama, você tem um livro sobre isso? Tenho, tetagrama. Aí o Deus se tornou o Deus único nacional, que até então não era, não sei quem, onde que ele estava, o que ele estava fazendo. Como que ele, se ele é existente, é o verdadeiro Deus único. Por que ele deixou desde o primórdio da história todo mundo adorar outros deuses, sendo que ele era o único e o verdadeiro? Por que deixou tanto tempo se passar, né? Uma perguntinha aqui, rapidinho, um adendo não, mas uma aspas aqui. Você falando sobre a questão de os primeiros deuses e tal, aquelas coisas todas. O Rodrigo Silva, inclusive, ele fala que não era o politeísmo a melhor forma ou a primeira forma de adoração a Deus, mas foi o monoteísmo. E depois do monoteísmo veio o politeísmo. Então quer dizer que a crença era, em primeira instância, uma crença voltada para Deus, o Deus verdadeiro. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, uma interpretação totalmente errada. Vamos por teoria, vamos por fato? Vamos lá por fato, vamos por teoria, não. Os índios, olha que nosso país mais fácil, os índios. Quando eles não tiveram contato com o homem branco, eles adoravam uma única divindade. Eles não tinham Bíblia,
não tiveram contato com o homem branco para trazer influência de religião. Eles desenvolveram a própria fé, a crença deles. Foi na existência de um único Deus? Isso é fato. Contra fato não existe argumento. Então, quando ele fala, o doutor Rodrigo Silva, sempre foi a crença, sempre existiu um único Deus, isso é um besterol, só para defender a fé, a crença dele, que é da igreja adventista. Mas a prova é essa, o maior fato é isso, só pegar os índios, as pessoas que não foram colonizadas por outros povos. Eles acreditavam que até panteísmo são. Acreditam que os bichos são deuses. O sol é Deus, a lua é Deus, o raio é Deus, tudo é Deus. Aí vem dizer pra mim que a primeira fé foi monoteísta. O animismo, o xamanismo, isso né? Isso é pra enganar os trouxas, essa é a verdade. Rodrigo Silva coloca esses besterol pra enganar os trouxas. Só como arqueólogo, isso e aquilo, as pessoas vão pelo título, mas não vão pesquisar, esse é o problema. E aí ele consegue manipular quem ele quer, só que eu não manipulo ninguém. Eu só trago os fundamentos. Aí ele diz que traz fundamento, é um fundamento totalmente errado. Só para defender fé e crença. Primeiro ele vira o monoteísmo, depois o politeísmo. Ah, então o Rodrigo Silva manipula, né? Isso é uma prova, é verdade mesmo. Aí eu falo, então um monoteísmo, um Deus verdadeiro, não podia fazer nada para que as pessoas acreditassem apenas nele? Não teve o poder suficiente para isso? Isso é um Deus incapacitado. Essa é a questão. Aqui, por exemplo, desse lado de cá, tem uma pessoa sentada, outra está lavando um prato, fazendo alguma coisa, ouvindo a gente, ouvindo você, mas ela ainda tem medo de largar a mão dessas doutrinas ou da Bíblia, porque ela tem medo de ir para o inferno. Ela tem medo de Deus. O que você acha dessa relação? O que é que você tem a dizer para essa pessoa que está agora sentada num sofá ou na cama deitada, ouvindo o nosso vídeo em qualquer horário? O que você tem a dizer para essa pessoa? Você precisa ter fé. Não tem fé, nunca teve fé. Fé é acreditar no dia de amanhã ser melhor do que hoje. A fé, ela tem que se eximir de medo. Quem tem medo não tem fé. Se você tem medo, você nunca teve fé. Então tem que começar a aprender a ter fé. O que é ter fé? Ah, então quer dizer, ele admite que o ateu possui fé também. Se o ateu possui fé, logo o ateu também é crente. Porque ele tem que acreditar em si mesmo, na ciência, numa teoria, né? Enfim, cálculos, em si mesmo, né? Então logo o ateu também é religioso também, né? É acreditar, é esperar o dia de amanhã melhor, independentemente de religião, de Deus, de Bíblia. Quem tem medo não tem fé. É por isso que eu não tenho medo, porque eu tenho fé. Bem, abri aqui a Bíblia King James atualizada, né? Uma Bíblia protestante, ou qualquer Bíblia cristã que você pegue vai servir. Você vai abrir aqui no livro de Gênesis, tá ok? Clicou no livro de Gênesis, capítulo 25, esse aqui. Aí você vai descendo um pouquinho ali e vai pegar um título, né? Aqui, ó, a descendência de Isaac. É a partir daqui. Se o professor Fábio Sabino, os ateus, lerem e quiserem estudar essa passagem, Fábio Sabino vai entender o porquê que Deus permite aquela guerra. Ali tem um propósito. Ele vai entender isso aí, né? E ele não vai ter mais argumento de botar a culpa em Deus. Ah, porque o povo ora muito e cadê Deus para impedir aquilo lá, né? Então, ele vai entender aqui. Vamos ler aqui. Eis a história da família de Isaac. Filho de Abraão, Isaac foi gerado por Abraão. Isaac, da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurraram, quer dizer, ficou grávida de gêmeos, né? Os filhos se empurraram no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação. E viverão como inimigos. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, o todo
e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Esaú é aquela vermelhidão, né? Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer este cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato: jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Então, se o professor Fábio Sabino estudasse essa passagem, ele entenderia o porquê o Eterno permite, até hoje, esse conflito de irmãos de sangue. Aí ele vai parar de botar a culpa em Deus neste quesito. Agora vamos pegar aqui o Tanar, né? Bem, agora temos aí o livro de Bereshit, né, na Bíblia Judaica, capítulo 25, verso 19 em diante, né? Vamos fazer aqui uma leitura para que o irmão Fábio Sabino entenda de uma vez por todas a questão da guerra que está acontecendo e das que irão surgir ali naquela região do Oriente Médio, né? Verso 19: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos de idade ao tomar a Rebeca, filha de Betuel, e Arameu, de Padã Aram, irmão de Labão, o arameu, para ele, por mulher. E Isaque orou insistentemente ao Eterno em frente à sua mulher, porque ela era estéril. E o Eterno entendeu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutaram no seu ventre. E ela disse: se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. E o Eterno disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais do que a outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E cumpriram-se os dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo ele como se vestido de pelo, e chamaram o nome de Esaú, ou Esaf. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o quê? O calcanhar de Esaú. E chamou seu nome de Jacob, ou Yaakov. E Isaque tinha 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca a eles. E os moços cresceram, e Esaú tornou-se um perito de caçador, homem de campo, e Jacob um homem íntegro que habitava em tendas. E Isaque gostava de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava Jacob. Certa vez, Jacob havia cozido um guisado, e Esaú veio do campo, e ele estava cansado, e disse a Jacob: enche minha boca, rogo-te dessa coisa vermelha. Então, quer dizer, se o Fábio Sabino ele tiver coragem de estudar o livro de Bereshit no Torá, que é o mais, a preferência é o Torá, ele vai entender o porquê daquela guerra no Oriente Médio, dos irmãos de sangue,
né, os judeus e os árabes. E aí ele vai parar de botar a culpa em algum deus. Então vamos lá. Acabamos de assistir o vídeo da entrevista e podemos colocar aqui duas coisas em questão. A primeira que Fábio Sabino apresentou é as guerras que estão acontecendo lá no Oriente Médio, né? Que ele questionou por que Deus não faz alguma coisa para acabar com essa guerra. Se o seu Fábio Sabino estudasse o livro de Gênesis, capítulo 25, mas leia no Torá. Não pega Antigo Testamento, não. Leia no Torá. Ele vai entender por que Deus permite aquela guerra. Que eu vou estar lendo para vocês aí o Bereshit, capítulo 25. Para você entender. Aí se ele estudar um pouquinho o Torá, nesse respectivo capítulo, ele vai entender o porquê o Eterno permite as guerras. Por que o povo ora tanto e Deus não faz nada, né? A segunda questão, sobre que muita gente morreu, pastores famosos morreram, crianças, e Deus não fez nada. Aí o que eu posso dizer para vocês? Eu digo que a culpa não é de nenhum Deus. A culpa é do próprio ser humano, que faz as cagadas aqui na Terra e automaticamente o ser humano colhe aquilo que plantou. É o assunto que eu vou abordar na parte 4, né? E o Fábio Sabino, talvez ele não pegou essa mensagem em querer admitir a culpa no próprio ser humano. Então o Fábio Sabino tem que dar uma de crente. Crente religioso. Da religiosidade. Ele tem que botar a culpa no diabo. Mas as cagadas dele não assume. É mais ou menos isso. Agora vamos ler aqui o Gênesis 25. Eu vou pegar tanto no Antigo Testamento, Gênesis, e vou ler no Tanar, na Bíblia judaica, para você entender. Aí se você quiser estudar o porquê aí fica por conta de vocês. Ok? Bem, sobre a segunda pergunta do Fábio Sabino, né? Aonde ele colocou a culpa em Deus pela suposta morte de milhões e milhões e milhões de pessoas, incluindo crianças, correto? Também eu posso incluir aí também o do caso do Rio Grande do Sul, onde corpos ficaram boiando ali nas enchentes, né? Crianças inocentes morreram também. Aonde que provavelmente grande parte dos neo-ateus aí vão botar a culpa em Deus. Por que Deus não fez aquilo, né? Tem muito crente falando que a culpa é de Deus também. Deus profetizou o negócio do Rio Grande do Sul lá. E eu vou provar para vocês que a culpa não é de Deus. Existe um culpado aí, menos de Deus, ok? Então você está intimado a assistir a parte 4, ok? Um grande abraço do emissário Cristiano. Até a próxima. Fui.